A estrutura do TCC pela Amanda. Eu quero dizer boas-vindas a todos e estou passando aqui a palavra para a Amanda. Qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, podem colocar no site. Já vou avisando também para colocarem nome completo no chat para a gente registrar a presença de todos. Então, boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos começar, então. Aqui eu trouxe uma abordagem de como eu entendi a estrutura do TCC. Então, já adianto que existem outras formas de entender a estrutura e de se fazer. O repositório da UF tem todos os TCCs do curso, né? E vocês podem dar uma olhada lá e ver que tem bastante coisa diferente de um para outro, então tudo varia muito. Mas eu espero que ajude vocês de alguma forma, a forma como eu pensei. Então, antes de começar, eu queria me apresentar um pouquinho. Meu nome é Amanda Caetano, eu tenho 25 anos. E eu trouxe um pouquinho da minha trajetória acadêmica, ou não, que começou aí, o curso superior, no caso, né, começou com a minha desistência do curso de artes visuais da UFPB, da UFPB. Eu ia cursar lá artes visuais, acabei desistindo por uma situação muito curiosa. E aí eu conheci o design por ter desistido de artes visuais, né? Então, eu ganhei uma bolsa, comecei a fazer o tecnólogo de design de interiores na UNP. Só que o tecnólogo é muito curto e eu fiquei curiosa para saber mais sobre as coisas de design. Então, eu entrei no bacharelado aqui, né, na UFRN, com o objetivo de entender mais coisas e mais a fundo coisas relacionadas a design. Não necessariamente design de interiores, mas quando eu entrei no curso, achava que eu ia seguir nessa área aí. Mas o nosso curso é um mundo, né? Então, acabou que eu nem segui muito por essa área, porque tem muitas outras coisas legais. Aqui dentro do curso, eu já vim muito curiosa, mas dentro do curso eu descobri que existia um outro mundo, que era a quantidade de coisa que o curso oferece para a gente vivenciar a academia de muitas formas, né? Então, eu participei do CAD, fui monitora da Debolha, participei da organização do R Maré, fiz projeto de extensão e fiz projeto de pesquisa. E aí, um adendo aqui para vocês, e uma sugestão é que vocês experimentem todas essas coisas, ou todas as coisas possíveis que vocês puderem experimentar, tiverem a oportunidade, porque cada uma delas traz uma bagagem de conhecimento para o resto da vida aí, né? Então, fica a dica. Só que eu tenho um ponto de destaque aqui que eu queria considerar, que é o projeto de pesquisa, que foi nele onde eu tive meu maior contato com a parte escrita dentro do curso. A gente não faz prova escrita, né? A gente quase não escreve dentro do curso. E os projetos de pesquisa meio que nos obrigam, entre aspas, a fazer pelo menos um artigo por ano. Então, estimula e faz com que você escreva sobre o design, né? E sobre de uma forma acadêmica. E aí, a minha vivência no projeto de pesquisa foi extremamente importante para eu entender e não ficar surtando muito, apesar de que ainda surtei, quem não, né? Mas me ajudou muito a entender
como que eu poderia começar, né? Como eu poderia sair do zero na escrita do meu TCC. E isso acontece porque quando você está no projeto de pesquisa, a UFRN obriga, é obrigatório que o bolsista escreva por ano pelo menos um artigo, que é um artigo científico para o congresso interno da UFRN. Então, isso você tem que escrever. E aí a estrutura dos artigos é sempre muito padrão. Tem aí o título, o resumo, as palavras-chave, introdução, desenvolvimento. Isso, esse tipo. Esse tipo. Sei lá. É isso aí. É esse congresso mesmo. Você tem que passar por todos esses tópicos de desenvolvimento, né? E aí, escrever isso todo ano fez eu entender essa estrutura básica. Aí, quando eu fui fazer meu TCC, eu dei uma pesquisada em alguns outros TCCs para entender como que era essa estrutura também, que eu não sabia, não fazia ideia. E eu notei que existia uma certa similaridade entre a estrutura de um artigo e a estrutura de um TCC. A diferença maior é que você tem ali uma robustez no conteúdo, né? Completamente diferente. Um artigo é, sei lá, 10 páginas, um TCC é infinito. Só que também existe uma diferença que eu acho que acaba sendo o ponto em que a nossa mente dá um nó, que é a quebra do TCC de design entre uma disciplina e outra, né? Então a gente faz meio que 2 TCCs. Isso buga a mente muito fácil. Então a gente aqui vai ver um pouquinho dessa estrutura e como que ela se dilui nesses 2 momentos de TCC 1 e 2. Deixa eu passar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, no geral, não é uma regra, mas no geral, o TCC1 é um espaço onde você apresenta a sua ideia e defende ela e o que você pensa sobre ela e como você planeja executá-la. Então, você vem aí com todo um embasamento teórico e com todo um planejamento de metodologia para apresentar e dizer, beleza, essa aqui é a minha ideia, é assim que eu pretendo executar, e aí no 2 você vai executar, né? Então, o 2 seria meio que uma documentação de como foi o processo metodológico, quais foram as reflexões que você tirou de lá, quais foram os resultados que você chegou, enfim, é meio que uma documentação. E aí, a estrutura, ela se dilui da seguinte forma. No TCC1, a diferença entre a estrutura de um artigo e a estrutura do TCC é que, dentro do desenvolvimento, você faz um levantamento teórico. Você puxa ali referenciais teóricos sobre as temáticas que tocam o seu tema para defendê-lo e indicar com base em quem você está considerando essas informações. E na parte de conclusão, ao invés de você fazer uma conclusão final, né, você faz o planejamento do que você vai fazer no TCC2. Então, a sua conclusão seria basicamente entregar a sua proposta de metodologia, a qual você vai aplicar, e um cronograma. Vou falar um pouco rapidamente aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho cada uma dessas coisas mais para frente. No TCC2, a única diferença é que você soma junto ao referencial teórico como que foi a aplicação desses métodos. Então, você vai documentar
como que aconteceu, o que você precisou para aplicar as ferramentas, quem participou das ferramentas, quais foram os resultados que você teve com cada uma delas, quais foram as reflexões, os pontos positivos, negativos, enfim, o que é que você tirou, extraiu daquela ferramenta para o resultado final do seu projeto, enfim. E aí você vai descrevendo tudo que aconteceu durante a aplicação desses métodos. Então, seria basicamente isso, e a conclusão aqui volta a ser o que é a conclusão mais tradicional. Você vai, de fato, concluir alguma coisa sobre o seu processo. Se você sentiu que o resultado foi atingido, enfim, uma conclusão padrão, né? Não uma conclusão parcial como no. Mas aí, eu trouxe algumas perguntas que eu acho que podem ser. Peraí, calma, deixa eu ler o chat. Sim, o referencial teórico pode mudar no TCC2. Isso é muito bem conversado na banca. A gente tem uma impressão um pouco distorcida da banca do TCC1, que é que os professores vão chegar lá e dar um veredito final e pronto, acabou. Mas não, eles têm muitas sugestões válidas para serem acrescentadas ou retiradas do seu material, e aí você reflete depois, né, se faz sentido ou não para você. Mas tudo pode mudar, não tem nenhum problema mudar, inclusive, não tem problema acrescentar mais coisa, de fato, assim, tipo, é muito tranquilo, gente. Não tem nenhum problema, não. Tá tudo certo. Inclusive o título, que é o que eu ia falar agora. Aqui eu trouxe alguns questionamentos, algumas perguntas que eu acho que podem ser respondidas para construir o corpo do texto. Então, para o título, perguntas que eu acho que podem ajudar a construir um título legal é perguntar o que será desenvolvido. Então, acho que o título tem que expressar muito bem o que você está pretendendo desenvolver e qual o intuito desse desenvolvimento, qual o objetivo. Aí eu trouxe aqui o exemplo dos meus títulos, porque eles mudaram do TCC1 para o 2, mas ambos respondem essa pergunta de formas diferentes. Então, o que será desenvolvido seria, no meu caso, um brinquedo inclusivo, e aí ambos os títulos eu apresento que existiria essa concepção desse brinquedo, e o intuito do desenvolvimento é a estimulação das imagens mentais. Aí houve aí uma mudança, mas porque no TCC1 eu ainda não sabia ao certo como que ia. Ainda tinha muitas coisas em abertas, assim, eu não tinha muita clareza de como seria esse brinquedo. Enfim, então nem sabia se eu conseguia de fato chegar a um produto final. Então, como ainda estava muito teórico, e no 2 eu consegui fazer o negócio acontecer, eu mudei o título para que deixasse de ser uma coisa mais da concepção e do mundo das ideias, para apresentar o que seria o meu projeto de fato. A única mudança foi essa, mas ambos os títulos respondem essas perguntas, e eu acho que também existem outros títulos, outros trabalhos que podem necessitar de que você responda outras perguntas também. Aí eu acho que vai de cada um, mas a base eu acho que é essa. No resumo, a gente traz um pouquinho do que foi abordado na introdução, só que de forma resumida, mas
essência, o resumo, ele precisa responder perguntas como: qual é a sua proposta? A partir de que estudo? Então, você traz um breve, traz uma breve pincelada sobre as áreas de conhecimento que você aborda no seu texto, quais são os seus objetivos e qual é a sua expectativa ao final desse trabalho. Isso é o essencial, assim, no resumo, não tem muito o que fazer, até porque é um resumo, mas se você conseguir responder essas perguntas, o seu resumo tá ok. Então, palavras-chave também é bem subjetivo, mas eu achei que essas perguntas também poderiam ajudar. Seria: qual o seu objeto? Porque, enfim, é o cerne do seu trabalho. Quais são as principais áreas de estudo que vão ajudar no momento em que alguém esteja procurando por trabalhos próximos? E qual o objetivo ou público-alvo? Também ajuda nas pesquisas futuras, né? Quando seu trabalho estiver publicado, alguém vai chegar lá e pesquisar por essas coisas e vai ser mais fácil de entender o que seu trabalho está falando com essas palavras chaves que interligam as temáticas. Aí na introdução, a gente vê algumas perguntas que já foram respondidas no resumo, só que elas podem ser respondidas numa profundidade um pouco maior, que você não tem um limite ali de tamanho, né? Tipo, resumo é um resumo, mas uma introdução pode ser um pouco mais extensa. Então, você volta como perguntas como qual é o seu objeto, e aí você pode falar mais sobre ele. Quais são as áreas estudadas? Você também pode falar mais sobre elas, apresentar autores que se relacionem às áreas que você estudou. Aí, uma observação só é que eu acho que é um pouco difícil a gente fazer um TCC de design só com referências do design, né? A gente lida com um contexto social, econômico, e aí procurar referências em outras áreas, como, sei lá, a própria economia ou as ciências sociais, a psicologia, é muito comum. E aí, essas áreas, elas precisam ser indicadas dentro da sua introdução. Não foi só com base no design que você desenvolveu toda aquela teoria, né? Então, se apresenta quais foram as áreas, que tipo de pensamento você tirou delas, quais são os autores, enfim. E quais são os seus objetivos aqui. Também podem ser mais bem explicados, então, geralmente, na introdução, você apresenta os objetivos gerais e específicos, e qual foi a sua motivação, né? Existe sempre uma motivação pessoal na escolha de uma temática, e aí aqui na introdução é o lugar onde você pode falar abertamente sobre o que te motivou, quais foram as vivências que você teve para definir que aquele seria o seu tema, enfim, coisas mais pessoais mesmo, tipo, que você levou em consideração para definir que aquela seria a sua temática de estudo. E aí isso vem alinhado com quais são as suas justificativas e a importância do seu trabalho, que está ali muito intrínseco às suas motivações, mas aqui, nessa parte de justificativa e qual a importância do seu trabalho, você pode também linkar a informações tiradas dos seus referenciais teóricos ou de dados científicos, né? Tipo, no meu trabalho, eu peguei informações sobre a quantidade de pessoas cegas
que tinham no Brasil, quantas delas estavam inseridas nas escolas. Inseri também porque que eu achava que as escolas brasileiras, elas podavam a formação criativa das crianças, e por isso que eu achava importante desenvolver um brinquedo que estimulasse essa formação da imaginação. Então, aí é como se fosse aquele bloquinho da redação do Enem, que você traz dados para justificar as suas motivações. Feito essa parte mais teórica da introdução, existem alguns aspectos que são interessantes de serem colocados, não necessários, mas interessantes, que é você explicar ao leitor como que você organizou o seu texto, para que ele entenda por quais tópicos ele vai passar, o que cada tópico está falando, o que ele vai encontrar daqui para frente, sabe? Basicamente isso. E aí, junto a esses tópicos, você pode trazer de novo quais as principais referências que você abordou em cada um deles. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou sempre fazer exemplos no meu TCC, porque não tem muito como fugir. É o que eu sei falar, é sobre o texto que eu sei falar. Mas no meu texto, por exemplo, eu expliquei que o referencial teórico estava dividido em 4 subtópicos, e um deles era sobre a disruptura dos signos visuais. Então, aqui na introdução eu expliquei que haveria esse tópico, que ele falaria sobre a disruptura de signos visuais, e que para isso eu usei referenciais como Frutier, por exemplo. Aí eu citei outros, mas eu não me lembro agora. Mas é só explicando um pouquinho como que pode funcionar. E, no fim, também é interessante você voltar à pergunta que foi colocada no resumo e indicar novamente o que você espera atingir no seu trabalho, ao final do trabalho. Aí, essa é uma pergunta que pode até variar entre o TCC 1 e 2, porque você, no TCC 1, pode considerar só o que você vai fazer no 1, né? Então, considerando aí a divisão padrão entre 1 e 2, vocês podem colocar no TCC 1 que o que vocês esperam nesse trabalho é desenvolver aí um plano de trabalho, uma metodologia a ser aplicada na segunda parte do trabalho de conclusão de curso. E aí, no TCC 2, obviamente, vocês vão voltar nesse trecho e refazer essa pergunta, né? Qual foi... O que é que você espera que o trabalho final atinja? Já não vai ser mais um método, se vocês forem fazer produto. Se forem fazer método, pode ser um método. Mas, enfim. Há essa necessidade de retomar essa pergunta e se perguntar se ela ainda faz sentido. Aí aqui eu trouxe, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento, sendo que falando de forma separada ao que acontece entre 1 e 2. Então, no TCC 1, a principal pergunta a se fazer na construção desse bloco seria quais são as temáticas que envolvem o seu projeto. Aí, às vezes parece um pouco complicado de entender como que esses tópicos podem se dividir, que não existe uma lógica. A lógica acontece quando você vai lendo, entendendo que faz sentido para você colocar ou não no seu texto e como que você acha que faz mais sentido ser colocado.
Então, essa divisão não tem muito o que fazer, é ler e ir entendendo aos pouquinhos, sem muita pressão, o que cabe ou não no seu texto. Então, à medida em que você vai entendendo, você vai conseguindo organizar uma sequência lógica e talvez blocar ou não essas temáticas. Mas é importante porque se responder essa pergunta para que você consiga dar atenção equilibrada a todos os pontos que tocam o seu trabalho de alguma forma. Então, nesse momento, você precisa falar sobre eles e apresentar seus entendimentos sobre cada um deles e por que eles são importantes para a construção geral da ideia da sua temática. E aí, enfim, você precisa ler sobre cada um deles, né? Só que aí vem o que eu tô querendo falar. Tipo assim, nem sempre de cara você tem todos esses tópicos bem entendidos na mente. Alguns são mais claros, principalmente porque podem ser mais próximos ao que você já está estudando no curso, mas outros não são mais claros. Outros você vai ter que buscar ali na hora, e aí você se apoia no que você já leu e nos tópicos que já estão mais claros para ir entendendo aonde que você pode chegar com outros tópicos. Não sei se eu estou sendo muito clara, mas vou dar outro exemplo do meu TCC. Eu queria muito trabalhar com a criatividade das crianças. E era um desafio, eu já sabia que era um desafio. Eu nem falei sobre o meu TCC, né? Mas, enfim, depois eu posso falar sobre. Eu sabia que era um desafio apresentar a elas signos, sendo que elas não têm o sentido da visão. Então, como que eu ia apresentar signos a elas sem o sentido da visão? Então, meu ponto de partida foi entender como que eu poderia fazer isso. Me fazendo essa pergunta, eu cheguei à informação de que existia uma forma de processamento mental que abarcava essa passagem de conhecimento de signos a partir de outros sentidos que não a visão. E aí eu descobri que existia um outro tópico no meu TCC que eu precisava estudar, que era esse das imagens mentais, que é esse sentido que processa as imagens a partir de outros sentidos do corpo. E aí, enfim, eu não sabia que existia esse tópico e em algum momento eu entendi que era necessário falar dele. Então é isso que eu estou tentando falar. Não existem esses tópicos de cara. Às vezes a gente até pode esboçar, e até é legal esboçar os tópicos que a gente já tem em mente de cara, mas também é importante se abrir e entender que aqueles tópicos podem não funcionar mais para frente. Deve-se haver uma flexibilidade para mudar eles, repensar, olhar eles numa outra perspectiva, enfim. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Quantos tópicos a gente trabalha no desenvolvimento do TCC-1? Não tem uma resposta. Depende da sua temática, depende da profundidade em que você conseguir abarcar cada um deles. Você pode, inclusive, falar sobre muitos tópicos, mas em um corpo de texto só. Eles diluídos entre si. Também é uma possibilidade. Então, não existe regra.
Você pode falar sobre um tópico só, se você achar que ele é suficiente. Você pode falar sobre, sei lá, 6, 7, se eles forem realmente necessários. Não tem uma resposta, tá? Eu acho que é um processo mesmo que você precisa ir lendo sobre o que você já tem em mente e entendendo se precisa incluir ou excluir alguma coisa. E aqui eu estava falando sobre as perguntas que eu me fiz. Então, deixa eu passar aqui rapidinho. Eu não tinha ideia dos tópicos que eu iria colocar no meu TCC. E aí eu fiz algumas perguntas iniciais a mim mesma, que me deixaram curiosas a ler sobre algumas temáticas, que me ajudaram a definir os tópicos que eu ia falar, né? Então, perguntas como as crianças fantasiam, as crianças cegas fantasiam, fez com que eu procurasse sobre esses tipos de processamento de signos, porque a imagem mental é importante aqui. Foi uma outra pergunta que eu me fiz depois que eu já tinha respondido a primeira. Então, respondi a primeira, entendi sobre esse caminho da imagem mental, essa possibilidade de acrescentar isso no meu texto. Só que aí é importante também parar e perguntar se é de fato importante. Então, eu me fiz essa pergunta para saber se eu estava indo num caminho que fazia sentido para mim. E depois eu me perguntei como que o design poderia auxiliar essas crianças a fantasiarem. Então, aqui, nessa última pergunta, eu já tinha entendido que a imagem mental era importante, que essa forma de processamento a partir de outros sentidos sensoriais era importante para o meu trabalho, só que eu ainda não entendia como que o design poderia auxiliar essas crianças a fantasiarem por meio da imagem mental. Então, é meio que, sabe, tipo, uma cadência de perguntas e de complexidade que precisam ser respondidas até que você mesma entenda que é suficiente para o escopo, sabe? Também é importante considerar que você está fazendo um projeto de TCC, você não está fazendo um projeto de mestrado, então também é importante entender aonde parar, porque senão você vai só ficar lendo e acrescentando coisas que às vezes para o escopo do projeto se distancia e aí você perde mais tempo do que o necessário. E aqui eu trouxe só um adendo. Não existem tópicos claros nem bem definidos. Eles podem ser inúmeros tópicos ou pouquíssimos tópicos. Não existe certo ou errado. Ou eles podem até ser diluídos entre si num corpo de texto só. Também não está nem certo nem errado. É o que faz sentido para você, então vai ser isso. Beleza. Aí falamos sobre o desenvolvimento do TCC1, né? Peraí, calma. Achei que era uma pergunta. Falamos sobre o desenvolvimento do TCC1. Aí a gente vai falar agora sobre a conclusão do TCC1 para fechar a lógica do 1. E aí depois a gente fala sobre o desenvolvimento e conclusão do 2. Pode ser? Então, aqui na conclusão do TCC1, eu falei anteriormente que ela era meio que uma conclusão parcial, né? Porque você pode utilizar desse bloco para apresentar os métodos que você espera aplicar e apresentar um cronograma de trabalho para o TCC2. Então, elas são meio que conclusões parciais, porque você vai ainda terminar de desenvolver o seu projeto, né? E aí, aqui na conclusão do 1, é importante se perguntar quais são os métodos
que você espera utilizar no desenvolvimento do seu projeto, considerando todo o referencial teórico que você tem até agora, as respostas que você achou fazendo essa busca de referencial teórico, as informações que você já entendeu que são um caminho possível a partir do referencial teórico, daí você tira a sua metodologia, né, o seu corpo de metodologia. Então, quais são os métodos que fazem mais sentido serem aplicados a partir desse momento? Por que eles são importantes ali? Vale se perguntar, mas todas essas perguntas valem vocês se perguntarem, mas também é bom documentar. Quanto mais vocês documentarem essas perguntas que vocês forem se fazendo, mais completo o escopo do seu texto fica, né? E aí, é isso. Então, você se pergunta e escreve quais são os métodos que você pode utilizar. Por que eles são importantes ali? É importante essa pergunta ser feita e escrita para que a banca entenda o seu raciocínio lógico e a sua escolha, né? Então, é sempre importante deixar muito claro nessa parte qual o raciocínio lógico por trás da sua escolha. E como que você vai se organizar a partir daí, né? Faça um cronograma, nem sempre ele sai conforme o esperado, mas é importante você mostrar que existe um escopo de métodos que cabe dentro do tempo que a gente tem também, que já não é tão grande. Então, vale também se perguntar se você não está colocando ferramentas demais a serem aplicadas e está fazendo, sei lá, uma grande metodologia muito surreal para o tempo que você tem. E considerando também o seu tempo, né? Porque o seu tempo não é o mesmo do ideal, entre aspas, e existem coisas que, se conhecendo, você entende que vai demorar para fazer mais do que uma outra coisa. Então, considere também o seu tempo. Então, beleza. Aí a gente chega no final do TCC1 e aqui eu vou pular referências para a gente voltar a explicar sobre como que é a partir daqui para finalizar o texto para o TCC2, tá? Desenvolvimento do TCC2. Peraí que eu escutei um barulhinho. Fui eu. Pode falar. Não, que eu queria fazer uma pergunta antes de você falar sobre TCC2, para não perder a linha de raciocínio sobre TCC1. É que, enfim, estou começando, né, a fazer TCC e aí estou na etapa de fazer o sumário. E aí eu queria saber o que você tem de dicas, assim, para fazer esse sumário, né? Porque ali, isso que você falou da introdução, estou colocando a introdução, fala sobre justificativos, objetivos, motivação, enfim. Mas, assim, até que ponto do TCC1 eu tenho que fazer esse sumário e, enfim, dicas do que eu poderia estruturar isso, se você tem uma ideia como você fez, enfim. Eu não fiz no começo. Eu fui escrevendo o meu texto e entendendo como que ele ia ser separado em tópicos à medida em que eu fui lendo. Depois eu olhei para o texto como ele estava dividido e coloquei o meu sumário, sabe? Não, eu já entendia que ia ser necessário ter uma introdução, então fiz um tópico de introdução. Mas no desenvolvimento, por exemplo, eu não fazia ideia de como que iam ficar os tópicos, a divisão deles. Não fazia nem ideia de quantos seriam, não sabia de nada. Então, tipo assim, o que estava no meu sumário inicial era só esse escopo aqui, que está na lateral. Vocês veem minha setinha?
Sim. Então, o que eu tinha era isso. Como que os subtópicos, como que eles iam ser, eu não fazia ideia, então não tinha nada colocado. Aí eu fui lendo, entendendo como fazia, e aí no final deu tudo certo. Mas foi isso. Perfeito. Pode falar, Fernanda. Oi, é porque eu tenho uma dúvida. Eu resolvi fazer meu TCC com base em uma matéria que eu já tinha pago, um projeto que eu já tinha feito, acho que foi em PP6, e aí eu queria aumentar esse projeto para ser um TCC. E aí eu tenho muita dúvida com o que fazer no TCC1, sendo que eu já fiz um projeto quase até o fim, né? E no caso eu estava era a matéria de fazer uma coleção de roupa, e eu já fiz a coleção, só que eu estava pensando em aumentar a coleção. Só que nisso eu já tenho até roupa costurada, mas agora eu vou ter que voltar para TCC1, que é um embasamento teórico que eu, sabe? Aí não sei direito como eu vou fazer isso. Eu acho que existem muitas possibilidades. Uma delas que eu acho que para mim pareceu possível é você fazer uma análise semiótica sobre a sua própria coleção e estender ela a partir dessa análise. Ou você pode documentar, não sei se isso é possível, acho que você tem que perguntar ao seu orientador, mas vou falar e você confirma, tá? Não, você confirma. Não sei se é possível você fazer uma documentação do seu processo de criação dentro da disciplina e estender esse processo para a criação das outras peças, não sei se é possível, mas eu acho que de qualquer forma, independente de ser um caminho ou outro, existe aí uma necessidade de você buscar mais referenciais teóricos, no caso da análise semiótica, por exemplo. Buscar referenciais teóricos de análise semiótica que deem base a você para no TCC2 estender esse projeto, tem? Entendi. Obrigada. Show. Espero que dê certo. Deixa eu ler aqui, gente. Ah, entendi. Clarice estava falando que ela fez meio que um processo inverso do que você está fazendo, né, Ritinha? Ela está fazendo a parte mais de texto e deixando o sumário por último. Aí eu acho que vai de cada um, mas enfim, né? Tipo assim, o que eu penso, assim, de que o meu orientador sugeriu fazer isso. Aí eu fiquei, putz, agora o que eu faço? Só que eu acho que é numa iniciativa de começar a pensar o que eu vou falar, entendeu? Então, começar a sair de um canto ali. E aí, acho que é por isso que tem um pouco de realmente a limitação, porque realmente às vezes não sei o que eu vou falar, e eu acredito que esse sumário vai mudar muito durante o caminho, mas eu acredito que é um ponto de partida mesmo, para saber o que falar, pelo menos no início, né, das coisas. Isso é importante. Aí é só se manter flexível a essa mudança e é isso, sabe? À medida que se for lendo, vai entendendo que algum tópico pode não fazer sentido, ou que algum tópico pode precisar ser estendido, enfim. Acho que vai de cada um mesmo. Só para, acho que, explicar também como é que eu estou fazendo esse sumário, que a minha orientadora é a mesma que a de Rita, né? E eu entendo esse sumário que ela pediu para a gente fazer como um ponto de partida para a gente entender realmente o que a gente quer abordar dentro do desenvolvimento.
não pegar, tipo, na introdução eu vou falar sobre isso, isso e isso, porque a gente também não tem muita coisa definida. Então, acho que o ponto de partida é a gente sentar, pensar sobre o tema, que a gente vai falar, o tema geral, trazer os questionamentos que você apresentou, né, que fazem sentido pra gente, e meio que elencar o que a gente vai falar. Tipo, no desenvolvimento, no referencial teórico, eu quero falar sobre esses 3 tópicos. Como é que eu posso falar sobre esses 3 tópicos? Quais são as referências que eu posso abordar nesses tópicos? Então, acho que é um ponto de partida para a gente começar a pensar nesse embasamento teórico que a gente vai ter no trabalho. E não o sumário em si do trabalho, que, tipo, na introdução é isso, isso e isso, desenvolvimento é isso, isso e isso. Acho que é um ponto de partida para a gente começar a pensar realmente nos temas de desenvolvimento, que vão basear nosso trabalho em si, né? É importante listar, assim, não com um sumário já oficial, mas fazer um levantamento mesmo de coisas que você já tem em mente, que aí você pode já buscar por referências que façam sentido para aquele subtópico, sabe? Para aquele eixo do seu tema. E aí, de fato, serve como um ponto de partida, porque às vezes você acha que determinada referência funciona, mas pode não funcionar, só que como você já tem um caminho, já chegou até ali, entendendo que talvez não seja para ali que você precisa seguir, existem outros autores que, dentro daquele mesmo escopo, possa funcionar melhor. E aí te serve como guia, né? Mas acho que é isso mesmo. Eu vou seguir aqui. Vocês, qualquer coisa, chamem de novo, tá? Então, considerando aí que você já chegou nesse ponto de desenvolvimento do 1, foi validada a sua proposta e tal, o que você precisa fazer a partir daí é incrementar o seu desenvolvimento, que antes estava só com referencial teórico, uma apresentação sobre o seu processo projetual. Então, as ferramentas, os métodos que você apresentou como um plano na conclusão do TCC1, vêm para cá agora e são melhor detalhados, né? Você aplica eles e aqui é legal que você se faça as perguntas de como que aconteceu cada uma dessas ferramentas, quais são os resultados ali obtidos em cada uma delas, como que cada uma delas ajudou vocês a tirar alguma coisa que sirva para o projeto final, o que você tirou delas, e também é legal falar o que não funcionou, né? Às vezes você pensa numa ferramenta que para ser aplicada com um determinado público e na hora do negócio rodar, o público não está disponível. Então, você tem que aplicar com o que dá certo ou você não entrega o trabalho, né? Então, isso não é um problema. Isso foi um fato que aconteceu e você expressa aqui que houve essa mudança que não foi dentro do que você pode fazer, dentro do que você tem controle, e aconteceu e é isso. Mas você obteve esses resultados, independente do público, e deu tudo certo. É isso, sabe? Então, aqui eu... Pode falar. Amandinha, não sei se minha voz vai falar, porque eu tô rouca, mas o que aconteceu comigo foi, no meu TCC1, meu projeto era sobre um tópico específico, e aí, por causa da desistência do pessoal que estava participando da pesquisa, no TCC2 eu tive que mudar
boa parte do trabalho. Aí você falou que tem que falar, né, aí no TCC2, porque no caso da não finalização, por causa da participação do pessoal, no meu caso, que foi a troca de boa parte do tema, por causa dessa desistência do pessoal, também tenho que sinalizar, porque eu refiz o TCC1 inteiro, como se fosse com um tema novo. E aí, precisa sinalizar de alguma forma, no texto mesmo, ou não? Eu só preciso falar verbalmente. Tem essas duas possibilidades, né? Você pode documentar na própria ferramenta que ela não foi aplicada da forma como você esperava, ou você pode refazer parte do que já estava escrito para que faça sentido com um novo público ou com uma nova circunstância, né? Aí, acho que também depende de pessoa a pessoa, de situação a situação. O meu TCC também teve uma setor dessa, mas eu consegui mediar a situação apenas ajustando a ferramenta, sabe? Então, tipo, varia. Não tem certo nem errado também. Nada. O que aconteceu com o meu TCC foi que eu previa fazer a aplicação das ferramentas com crianças de 5 a 12 anos, que era a faixa etária do que o que eu li no meu referencial teórico fazia mais sentido para a aplicação da ferramenta conforme os resultados que eu esperava obter, né? Sendo que o meu trabalho foi aplicado em parceria ao CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico do RN. Lá eles fazem um acompanhamento a algumas crianças cegas, só que quando eu cheguei lá, não eram crianças pequenininhas dentro da faixa etária, eram pré-adolescentes até adultos que tinham ali também não só uma característica de deficiência visual, mas também outros tipos de deficiência, né? Cognitiva, intelectual. E aí eu precisei falar na minha ferramenta que, por causa do local de aplicação, não foi possível fazer a aplicação conforme o que eu tinha previsto, mas foram aplicadas com crianças ou com pessoas com deficiência visual no geral. E aí eu falei, né, que tinha sido feito dessa forma, e detalhei também fiz um quadro com alguns detalhes sobre os participantes. Aí as pessoas que estavam lendo conseguiam ali entender a característica de cada um dos participantes, porque acabou que no fim das contas ficou a aplicação era com crianças cegas, mas eu tinha ali participantes com cegueira, com baixa visão, com uma dessas duas deficiências visuais e mais alguma coisa, ou mobilidade, ou deficiência cognitiva, enfim. E aí, documentar todas essas características e como que cada uma das crianças reagiram à aplicação da ferramenta foi suficiente. Porque também dentro do que eu tinha colocado como escopo de métodos no TCC1, eu coloquei uma referência de metodologia que me possibilitava fazer alguns ajustes nas ferramentas conforme eu ia entendendo que era necessário. Então, foi mais simples esse ajuste por causa disso. Talvez se eu tivesse colocado ali
uma pessoa que tem teorias de metodologia muito mais concretas, mais difíceis de serem alteradas, aí eu não sei nem como é que eu teria feito, sinceramente. Mas foi isso, deu tudo certo. Aí aqui, então, voltando para o desenvolvimento do 2. Respondidas essas perguntas, e aqui é mais claro como que essa estrutura fica, porque, no geral, você precisa passar de ferramenta a ferramenta. Então, meio que você cria os tópicos delas para debater trazer todas essas informações, né? Então, é até fácil de entender quando se abre lá no repositório. Os TCCs, eles têm, quando chega nessa parte, eles têm uma estrutura similar. Vocês podem verificar lá depois. E aí, é isso. TCC2, essa documentação. E na parte de conclusão do 2, ao invés de ser aquelas conclusões parciais que você colocou no 1, você pode fazer perguntas sobre qual foi o resultado do seu projeto, apresentar, né, o que foi o seu resultado, em detalhes maiores. Você pode até criar uma sessão só sobre a apresentação do resultado, até onde você conseguiu desenvolver o escopo do projeto. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que, sei lá, o produto ficar final, porque não dá tempo, e aí tá tudo bem também. Você pode entregar do jeito que tá, indicando até onde você conseguiu desenvolver e trazer reflexões sobre esse processo, né, de projeto. E aí, cabe também fazer uma retomada de como que fluiu as ferramentas, se foi tudo dentro do que você esperava, se não foi, o que pode ter acontecido para você não ter entregue o material final, o que pode ter acontecido para você ter feito só até determinado ponto, e, enfim, trazer essas reflexões. Verificar se você atingiu os objetivos que você tinha colocado inicialmente. Se não atingiu algum, também é legal explicar por que você acha que não atingiu, e às vezes a resposta está dentro do próprio processo de projeto. Pode ter sido porque você não aplicou a ferramenta com o público correto, enfim. E tá tudo certo, sabe? Tipo, essas coisas acontecem fora do nosso controle e só basta a gente documentar tudo que tá tudo certo. Então é isso. Quais foram os resultados? E uma coisa também que é legal de colocar na conclusão é se você espera que esse projeto siga de alguma forma, seja para continuar um estudo dele em um mestrado, ou se você pretende ir atrás de uma empresa para aplicar o seu produto. Enfim, é isso. Você faz esse apanhado geral de todo o processo durante essas aplicações de ferramentas. E, por fim, falando aqui um pouquinho sobre referências, que é uma coisa que não muda entre 1 e 2, e entre TCC e artigo é tudo a mesma coisa. A única sugestão é anotar tudo, tipo, tudo, e já ir anotando sempre que você pegar uma referência nova. Às vezes, sabe, tipo assim, anota antes de você abrir o livro, para você não esquecer de anotar, porque às vezes
pode acontecer de você esquecer de anotar e você não pode usar a referência, porque na hora que você vai procurar ela para inserir, você não acha. Simplesmente, você não acha. E aí você não pode colocar porque não tem a referência, né? É isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Pronto, agora é a hora de bater um papo, se vocês quiserem. Eu só queria comentar que eu estava muito na dúvida do que até onde era o TCC1. Porque, tipo assim, o pessoal fala assim, TCC1 e TCC2. Eu disse, beleza, mas até onde eu vou, entendeu? Então, era mais nisso, assim, que eu tinha dúvida, mas também tinha também no sentido quando você falou de métodos, amiga, que isso, os métodos e tal. Seria na parte, vamos dizer assim, da pesquisa, né? Tipo, eu vou fazer um grupo focal para tentar descobrir isso, vou utilizar a ferramenta X. É mais nesse sentido, assim? Essa parte dos métodos fica um pouco mais claro explicar isso quando a gente está falando de um projeto de produto, né? Não produto físico, mas pode ser produto digital também. Que a gente monta ali aquele escopo de metodologia tal qual a gente monta na disciplina de Alena de metodologia, sabe? Então, tenho esse produto para projetar. O que eu vou fazer para chegar até ele? É basicamente isso. É um pouco complexo entender como que você vai tirar essas ferramentas considerando o referencial teórico que você tem, sabe? Mas é mais subjetivo do que se pensa, mas você vai entender como funcionar. Não sei exatamente explicar, mas seria isso. Seria esse escopo mesmo de metodologia. Realmente eu acho que nosso curso, ele tem uma deficiência nessa parte de, tipo, nas matérias, tem a parte da pesquisa, né? Eu também só fui entender, tipo, a diferenciação mais prática de metodologia de projeto para metodologia de pesquisa, né? Tipo, um artigo que eu estava começando a desenvolver também. Então, porque antes a pessoa fala metodologia, a gente quer sempre, enfim, projeto, já imagina no início, né? E aí tem uma diferenciação ali. E aí eu queria aproveitar também, vou extrair um pouco aqui, né? Porque eu estou no meu momento também de fazer TCC, então aproveitar, né? Tipo, no dia, assim, até dia 3 de novembro, né? A gente tem que escrever, matricular, né? Fazer a inscrição do TCC, né? Entregar, e aí eu quero saber o que a pessoa tem que entregar do TCC1. Tipo, aquele textozinho ali, tipo, formatado até a parte de métodos, e aí a apresentação é só, tipo, também isso aí, e ok, é isso. Eu vou abrir aqui o meu TCC, que aí eu acho mais fácil de explicar. Inclusive, já criei também. Eu vi que você tinha colocado preâmbulo, né? Tipo, seria, tipo, foi sua introdução, no caso? A minha introdução até o TCC1 estava escrita como introdução. Só que acabou que eu escrevi demais. E aí, uma das sugestões da banca foi mudar de introdução para preâmbulo, o nome, porque preâmbulo é como se fosse ali um texto que introduz além da introdução. Você aborda ali reflexões que tangenciam um pouco o tema, mas que estão interligados subjetivamente. E aí, para não excluir as coisas do texto, a gente só alterou o nome para manter do jeito que estava. Mas é como se fosse a introdução mesmo. Deixa eu achar aqui.
Peraí, um minuto, gente. Deixa eu compartilhar a tela cheia. O meu TCC1 eu entreguei assim, ó, na formataçãozinha padrão, ABNT. Obviamente, seguindo aquelas coisinhas meio chatas, né, da formatação. Inclusive, essa aqui é a correção de Olavo. Não habilitou o PDF certo, mas enfim. Aí aqui tá vendo como introdução. E aí Olavo sugeriu que se alterasse para preâmbulo, que ele sugere o porquê. E aí é isso. Olavo, no caso, era da banca, né? Olavo era uma das pessoas da banca. E aí é isso. Não tem muito mistério, não. Pode entregar feio mesmo. No TCC2 você arruma, se quiser também. Aí O mínimo é quanto? O mínimo de páginas? Tem isso também? Não tem. O meu TCC ficou bem pequeno, viu? No final ficou com 79 páginas, o 2. Não ficou muito grande, não. Mas deu tudo certo também. Deixa eu passar aqui na estrutura, que aí vocês conseguem ver direitinho. Aqui tem um resumo, palavra-chave. No TCC1 eu nem botei tradução também. Sumário. Aí aqui, como ficou dividido. Tinha um resumo, veio para a introdução. Aí teve a parte de fundamentação teórica, que é desenvolvimento, né? Aí meu desenvolvimento ficou dividido em 4 subtópicos. Na ordem que eu fui escrevendo, às vezes eu trocava eles de lugar, mas não fazia sentido, enfim. Não estava nada certo no momento em que eu estava escrevendo, né? Mas no final fez certo sentido, lógico. Aí na parte de conclusão eu trouxe os métodos. Eu vou descer lá para vocês verem como que ficou. Aqui tem uma introdução dizendo que esse é o bloco de métodos, em quem eu me baseei em Munari para desenvolver essa metodologia. Porque eu me baseei nele, porque ele tem a metodologia dele apresenta essa flexibilidade na estrutura metodológica, então permite que a gente faça pequenos ajustes ali no decorrer da aplicação das ferramentas. E aí também indiquei que a maior parte das minhas ferramentas elas tinham um caráter participativo. Isso é legal de indicar também. Se é ou não, qual é a característica daquelas ferramentas, né? E também citei duas referências que tinham me influenciado bastante a escolha de algumas das ferramentas. Aí aqui está basicamente organizado da forma como é a metodologia padrão que a gente constrói lá na disciplina de metodologia, né? Primeira etapa, coleta e análise de dados. O que eu vou fazer? O que eu pensei em fazer nessa etapa? Então, descreve um pouquinho de cada uma das ferramentas que eu pensei, já na ordem que eu pensei em fazer. Aí, a segunda etapa, quais eram as ferramentas? Terceira etapa, quais eram as ferramentas? Se houver alguma referência que influenciou fortemente a inserção daquela ferramenta, você pode citar. Então, CoDesign, citei Lupton,
E aqueles dois lá que eu tinha citado lá em cima, na abertura, foi aqui. No co-design também, não lembrava. A forma como eu ia aplicar o co-design teve uma relação direta com uma das ferramentas que essa autora tinha apresentado numa pesquisa dela, e aí eu usei ela como, usei a ferramenta dela como base para a aplicação. Aí você cita também. E aí, depois de apresentar essas três etapas e quais as ferramentas que você espera aplicar em cada uma delas, você traça aí um cronograma de como que você vai fazer tudo isso, só que aí você insere também as etapas de pré-projeto e pós-projeto, que é o que você precisa fazer além da aplicação das ferramentas, né? Que é revisão teórica, diagramação do documento final, estruturação da apresentação, revisão do texto do seu TCC, enfim. Essas outras etapas também precisam constar nesse cronograma geral, além da parte da metodologia também. E aí é isso. Aí no TCC2, deixa eu abrir aqui. No TCC2, essa estrutura de introdução se mantém, fundamentação teórica se mantém. As únicas coisas que você vai mexer aí são coisas que você queira abraçar de sugestão da banca. Você não precisa mudar nada do texto. A apresentação dos métodos, que era aquela parte que eu estava mostrando agora, também só muda se alguma coisa precisar realmente ser mudada. E aqui no meu trabalho, eu decidi fazer a apresentação dos detalhes dessa aplicação de metodologia separado desse outro bloco. Então, no primeiro momento, eu retomo a explicação do que eu esperava que fosse a ferramenta, e no segundo momento, eu falo de fato como foi. Mas isso pode ser um bloco só também, se fizer mais sentido para cada um, né? E é isso. Aí vem a apresentação, considerações finais, que são as conclusões, também mostrando o resultado do projeto, reflexões a respeito, o que eu esperava, se eu atingi o que eu esperava, se teve algum objetivo que eu não consegui desenvolver, enfim. É isso. Acho que é isso. Ah, mas legal isso aí que deixaram, que você podia deixar bonitinho, né? Eu achava que a Ferrene barrava, que não podia deixar, sei lá, tinha que deixar daquele formato não, padrão, sabe? Pode fazer bonito, gente. Pode fazer muito bonitinho. É um trabalho a mais, né? Infelizmente. Mas fica legal. Tem bastante gente que abre os TCCs. Inclusive, eu descobri um dia desses que depois que você coloca o TCC no repositório, você consegue ficar olhando as estatísticas de acesso. É bem curioso. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Eu tenho, mas vou deixar o pessoal falar alguma coisa, depois se ninguém tiver, eu falo. Fala, Rita, vamos te ouvir. Depois, se alguém quiser falar, levanta a mão. Tá bom. Não, mas a minha dúvida agora vai para além da escrita. Tipo assim, foi bem esclarecedor muita coisa. A mim realmente ajudou muito. Foi só para, inclusive, né, se você puder disponibilizar, né? A gente estava até comentando com você, né, esse material, o cara, enfim, compartilhar com a gente, se for possível, porque acho que vai ajudar muita gente.
Mas a minha dúvida é na apresentação mesmo, tipo, lá no dia da defesa. O que é que você também sugere? Na questão do slide, enfim, se você também tem aí alguma coisa para mostrar do slide, como foi seu slide lá aí na banca, enfim, coisas que, como foi na parte de TCC1 e TCC2, na parte de defender mesmo. Tá. Tem aqui minha apresentação. Beth me ajudou bastante a esclarecer o que eu precisava fazer na apresentação, mas também é muito rápido, muito básico. Então, quanto menos conteúdo você colocar, parece que é melhor. Deixa eu apresentar de novo aqui minha tela, que eu ia mostrar isso e esqueci. Deixa eu achar. Tá. Essa aqui foi a minha apresentação de TCC1. Ela tem, basicamente, capa com o título do trabalho, o meu nome, orientador e data. Depois vem resumo, que é você puxa ali do seu texto a essência da essência da essência. Justificativas, você também pode puxar alguns tópicos só de... Dá pra ver, gente? Tá tão pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pronto. Justificativo, você pode puxar tópicos essenciais do seu texto. Aí você tem um slide de objetivos gerais e específicos, que também dá para ser puxado o texto lá do documento, não precisa mudar nada. E aí, na parte de fundamentação teórica, é legal fazer um slide sobre cada um dos tópicos que você fez. Então, no meu trabalho foram 4 tópicos, eu tenho 4 slides de fundamentação teórica. Aí, no geral, a galera não gosta muito de texto demais, texto em excesso, então a minha estratégia não precisou ser assim o tempo todo, mas no geral foi uma citação que resume a ideia do tópico, a ideia geral do tópico, e quais foram as referências que eu utilizei para desenvolvimento daquele tópico. Então, a ideia geral do tópico e quais as referências. Aí, aqui é porque, na verdade, eu não soube escolher uma referência e achei que seria mais fácil explicar com imagem do que com referência. Nos outros foi mais de boa, mas se mantém, sabe? É sempre tipo, a ideia geral do tópico e quais foram as referências utilizadas. Aí depois você vem com a metodologia, com o que você organizou e qual o seu cronograma. E as referências, né? E é só isso. É só isso. Não tem muito o que acrescentar. É só o básico mesmo. Porque a apresentação é mera formalidade. Quem está ali para julgar a sua nota certamente já leu o seu texto e sabe do que você está falando. Eles só querem ali saber se você, de fato, sabe do que está falando, né? E é isso. Perfeito. Aí, deixa eu ver aqui se eu acho a do TCC 2. Para ver se tem... A do TCC2 tem uma diferença, porque você não pode... Você tem a mesma quantidade de tempo para falar sobre uma quantidade maior de coisa, né? Então, uma boa estratégia é trazer ali a capa,
de sempre, o objeto de estudo que você teve, né, o objeto do seu projeto, a justificativa se mantém, o objetivo geral se mantém. Aí você pega a parte de fundamentação teórica e junta tudo num bloco só. Então, você tem que, citar muito rapidamente a parte de fundamentação teórica, até porque você já apresentou sobre isso, então não faz sentido ter que falar de novo. E mais uma vez, as pessoas que estão ali para te julgar já leram o seu trabalho, já sabem do que você está falando. Então, você pode só citar quais foram os tópicos da fundamentação e indicar ali o referencial teórico, que nem precisa ser lido na hora. E aí você destrincha um slide sobre cada etapa de projeto, indicando quais foram as ferramentas, se teve alguma ferramenta que foi ali uma das principais daquela etapa, enfim. E aí o resultado final, né? Aí você mostra só isso, e referências. Mas a grande questão é dar uma enxugada aqui na fundamentação teórica para você ter espaço para falar sobre a metodologia e o resultado final. Pode falar. Então, nessa parte da apresentação, em suma, eles estão só realmente avaliando a sua capacidade de expressar a sua ideia oralmente, basicamente, de apresentar a sua ideia. Seria isso? Porque se eles já leram tudo. Exatamente. É o que eu fico pensando. É exatamente isso. Sem mistério. Gente, vai dar tudo certo. Parece um grande surto no começo, mas vai passando à medida em que vocês vão lendo e entendendo mais sobre a temática, né? As coisas vão se esclarecendo. E aí, é isso. Eu espero também que tenha ajudado vocês. Essa estrutura que eu apresentei não é a estrutura correta nem a incorreta, é só uma forma de fazer, entendendo aí uma sequência lógica que a gente precisa seguir dentro do escopo do trabalho no nosso curso, né? Que tem essa diferença de divisão de 1 e 2, de ter uma parte prática, enfim. E aí, mas ela está completamente aberta a ajustes, variações, novas formas de fazer, e é isso. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, agradecer a Amanda pelo tempo que ela disponibilizou. Acredito que todos gostaram muito do mini curso. Também gostaríamos de pedir sugestões, se vocês tiverem alguma sugestão. Podem deixar nas redes sociais do CAD ou enviar por e-mail, que a gente vai tentar atender ao máximo as suas necessidades. Mais uma vez, lembrar a todos para deixar nome completo no chat, para a gente conseguir registrar a presença e contar aí, né, as horinhas de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir falando. E... pode falar, se não... é isso mesmo. Desejo boa tarde a todos. Só lembrando mais uma vez de colocar o nome no chat. Eu vou só responder aqui a pergunta da Bruna. O tempo de apresentação tem uma média de 15 minutos, mas sendo que é aberto também a variação de tempo, dependendo do que o orientador entender que é necessário, né? Então, às vezes acaba sendo necessário, às vezes o tema é muito complexo, envolve informações
que às vezes até a própria banca não tem propriedade, e aí acaba às vezes sendo necessário estender um pouquinho mais, mas aí o orientador ele tem ciência disso já, e ele mesmo propõe que se estenda sem nenhum dano, tá? Também tá tudo certo. Acho que é isso, né, gente? Eu queria agradecer também o CAD pelo convite. Foi muito legal estar aqui nessa tarde com vocês. Confesso que já estou com saudade de algumas coisas do curso, então foi legal estar por aqui, um pedacinho. E estou disponível também, caso vocês precisem de alguma coisa, sei lá, estou disponível para ajudar sempre. Vou disponibilizar a apresentação para o pessoal do CAD, e aí eles enviam, né, para vocês. E é isso. Acho que é isso. É isso mesmo. Quando a Amanda disponibilizar, a gente já dispara o e-mail para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por passar essa tarde com a gente. Novamente, obrigada, Amanda. Foi muito bom, muito esclarecedor. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Boa tarde. Tchau, gente.